casamentos que já são fortes e os faça mais fortes. And strengthen the mediocre or weak E marriages fortalece aqueles casamentos que são fracos ou medíocres. by these 10 principles. Através desses 10 princípios. Guidelines that may help couples restore what they've lost, Ideias que possam ajudar os casais a restaurar aquilo que eles perderam. so that we may live in godly marriages to thy glory, Para que possamos viver em casamentos piedosos para a tua glória. in true and deep love with one another, Com amor profundo e verdadeiro um pelo outro. as a reflection of true and deep love with thee. Como um reflexo do amor profundo e verdadeiro que temos para contigo. We pray in Jesus' name, amen. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Well, you did it again. Veja, nós fizemos de novo. You criticized your spouse Você foi lá e criticou a sua esposa. in front of a friend. Na frente do amigo dela. Your spouse is hurt. Seu cônjuge está machucado. Your marriage isn't what it used to be. O seu casamento não é mais aquilo que costumava ser. A kind of mediocrity has set in. A mediocridade acabou se assentando. On a scale of 1 to 10, your relationship used to be a 9 or a 10. Numa escala de 1 a 10, o seu relacionamento costumava estar ali num 9 ou num 10. And now it's 5. Agora é um 5. And you and your spouse are like two ships passing in the night. E o seu cônjuge e você são apenas duas pessoas que ficam se cruzando o caminho à noite. You don't talk like you used to Vocês não conversam como vocês costumavam conversar about your spiritual joys and sorrows. sobre as suas alegrias espirituais e lutas. And you've kind of settled into thinking, this is the way it's going to be for the rest of our E aí lives. você agora se acostumou e está pensando, esse vai ser o jeito que vai ser pelo resto da vida. God's glory is no longer the driving force of this marriage. A glória de Deus não é mais a força que dirige esse casamento. Is there hope for you? Será que existe esperança para você? Absolutely. Com certeza. My wife and I have been privileged over the last decades to counsel many marital couples. A minha esposa e eu temos sido privilegiados nas últimas décadas de aconselhar muitos casais. And also in premarital counseling, E também fazer esses cursos de noivos. we've had the privilege of officiating hundreds, close to 1,000 marriages. E também o privilégio de oficiar vários casamentos, quase 1000 casamentos. When we invite couples over, Quando nós convidamos os casais para vir na nossa casa, we sit in our living room. a gente senta na sala de estar And after we talk e depois da gente conversar about the condition of their marriage, sobre a condição do casamento deles, we give them advice. nós começamos a dar a eles alguns conselhos. And we finally have written out this advice E a gente, por fim, acabou escrevendo esses conselhos into 10 principles em 10 princípios that can help you in a floundering marriage or help you get off to a good start at the beginning of marriage. que podem ajudar você tanto num casamento que está afundando quanto num casamento que está prestes a começar. The first 4 principles are oriented more toward God, Os 4 primeiros princípios são mais orientados em relação a Deus, as both the foundation and the apex of your marriage. tanto como a fundação quanto o ponto máximo do seu casamento. And the last 6 guidelines address marriage as it is oriented toward your spouse. E os últimos 6 princípios são mais orientados para o seu relacionamento horizontal com a sua esposa. Ready to go? Então vamos lá? So just pretend you got a cup of coffee in your hand. Então imagina que você acabou de tomar aí um copo de café. You're sitting in our living room, Você está sentado na sua sala and I'm going to give you what we give to couples. e eu vou dar para você o que a gente daria aos casais. So relax, Então fica relaxado, but don't go to sleep on me. mas não dorme, tá? Number 1, build on the Word of God. Número 1, construa sobre a palavra de Deus. The scriptures are still the best marriage textbook on the market. As escrituras continuam sendo o melhor manual de casamento que existe no mercado. They teach us the foundation of a godly marriage. Elas nos ensinam ao fundamento de um casamento piedoso. They tell us how to build it. Elas nos ensinam como construir esse casamento. They give us duties as husband and as wife. Nos dá as responsabilidades tanto para o marido quanto para a esposa. They talk to us about the struggles we can expect in A Bíblia marriage. fala sobre as lutas que um casal deve esperar no casamento.
They tell us why God created marriage, A Bíblia fala sobre o porquê Deus criou o casamento, how to enjoy it, como aproveitar o casamento and how to glorify God in it. e como glorificar a Deus com o casamento. Remember, marriage is a pre-fall institution. Veja, lembre-se que o casamento é uma instituição que veio antes da queda do homem. If you follow God's principles in His book about marriage, Se você seguir os princípios de Deus no seu livro sobre casamento, you'll get the most out of marriage. você vai conseguir extrair o máximo do casamento. Because God fashioned it from eternity for the purpose of glorifying Him. Porque Deus o elaborou desde a eternidade para o propósito que Deus quis And estabelecer. He created our bodies, both physically and emotionally, for marriage. E Ele criou os nossos corpos, tanto físico quanto emocionalmente, para o casamento. And nowhere does the Bible lay this out so beautifully as in Ephesians 5. E não há nenhum outro lugar na Bíblia em que o casamento seja tão belamente delineado quanto Efésios 5. So look again at this passage Então, with olhe me. novamente nessa passagem comigo. What is the husband to do in marriage? O que o marido deve fazer no casamento? He's to love his wife, Ele tem que amar a sua esposa, Paul says. Paulo disse. Now, why does he pick that? Love your wife. Mas o que é o significado disso, amar a sua esposa? Because God knows that post-fall, one of the greatest weaknesses of men is they start to take their wives for granted. É porque Paulo sabe que depois da queda, uma das maiores falhas dos homens no casamento é que eles pararam de amar as suas esposas. This is often the weakness of a husband. Essa normalmente é uma das fraquezas dos maridos. But also because God is calling the husband preeminently to love his wife the way Christ loved the church. Mas também porque Deus está chamando os maridos a preeminentemente amar suas esposas como Cristo ama a igreja. And how then am I to love my wife? Então como o marido deve amar a esposa? As Christ loved the church. Como Cristo ama a igreja? In 4 ways. De 4 formas. Paul says, first of all, I'm to love her absolutely. Paulo disse em primeiro lugar para amá-la, amar absolutamente. Look at verse 25. Veja o verso 25. Even as Christ also loved the church and gave himself for it. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Jesus died. He loved the church so much, he died for her. Jesus amou tanto a igreja que ele morreu por ela. And we're to be like him. E nós devemos ser como ele. That means sometimes we have to crucify our own desires to show our love to our wife. Isso significa que algumas vezes você vai ter que crucificar os seus próprios desejos para mostrar amor pela sua esposa. See, marriage was never intended to be, like the world thinks, a 50-50 proposition. Veja, o casamento nunca foi para ser como o mundo diz, que tem que ser uma luta de 50%, 50%. Marriage is meant to be a 100-100 proposition. Veja, o casamento tem que ser uma entrega de 100% do homem, 100% da mulher. Brother, love your wife absolutely Meu irmão, ame a sua esposa por completo and give yourself to her. e entregue-se por ela. Secondly, love your wife purposefully. Segundo lugar, ame a sua esposa intencionalmente. Look at verse 26. Veja o verso 26. That he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Is that why you married your wife? É assim como você está casado com a sua esposa? So that on the day of judgment, she can say to the Lord, and you can say to the Lord, because she was married to me, she grew in grace and she was sanctified by my leadership through bringing her the word. Será que no dia do juízo ela vai poder dizer a Deus e você vai poder dizer a Deus? Ela vai dizer: veja, eu cresci em santidade, em pureza, porque o meu marido no casamento me ajudou a ser mais pura. And we're to love our wives realistically. E nós também, em terceiro lugar, devemos amar a nossa esposa realisticamente. Look at verse 27. Veja no verso 27. That he might present to himself her as a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing. Para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. In other words, on the day of judgment, if we led our wives rightly and they're true Christians, they will be presented to Jesus without any faults. Veja, o que eu quero dizer é, se nós conduzirmos nossas esposas adequadamente no nosso casamento, no dia do juízo, ela será apresentada diante de Cristo sem manchas e sem defeito. But here in this life,
everyone has spots and wrinkles. Mas nesta vida, nós sabemos que todo mundo tem manchas e rugas. In other words, you can't marry anyone who's not a sinner. Em outras palavras, você não consegue casar-se com qualquer pessoa que não seja um pecador. So that means that we men ought not expect our wives to be perfect. Então isso significa que nós homens não devemos esperar que as nossas esposas sejam And perfeitas. they ought not to expect us to be E elas perfect. não devem esperar que nós também não sejamos assim. We're to love each other realistically, Nós devemos amar um ao outro realisticamente. not expecting too much of each other. Nunca esperando muito do outro. The only perfect one we can expect great things from is God himself. O único do qual a gente pode esperar coisas grandes e perfeitas é o próprio Deus. That's why I often say to couples, É por isso que eu frequentemente digo aos casais, when I'm going to officiate their wedding, quando eu vou oficiar o casamento deles, I can give you 6 ingredients and you can be guaranteed a good marriage. eu posso te dar 6 ingredientes que vão garantir um bom casamento para você. Husband, you love God first. Maridos, amem a Deus em primeiro lugar. You love your wife second. Ame a sua esposa em segundo lugar. You love yourself third. Ame a si mesmo em terceiro lugar. And wife, you love God first. E esposas, amem a Deus em primeiro lugar. You love your spouse second. Ame o seu marido em segundo lugar. And you love yourself third. E ame a si mesmo em terceiro lugar. You'll have a good marriage. Assim você vai ter um casamento bom. And fourthly, you're to love your wife sacrificially. Em quarto lugar, você tem que amar a sua esposa, maridos, Look at verse sacrificialmente. 28 and 29. Sacrificialmente, veja nos versículos 28 e So ought 29. men to love their wives as their own bodies. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. What happens to you when you get something in your eye? O que acontece com você quando você tem alguma coisa no seu olho? You don't say to your eye, why don't you wait till tomorrow and I'll deal with you? Você não vira e diz no seu olho, quer saber? Espera aí até amanhã, aí eu tiro esse negócio do olho. No, your eye is hurting. You try to get it out. Não, se o seu olho está doendo, você tem que tirar o negócio do seu olho. You try to solve the problem right away. Você quer resolver aquele problema imediatamente. So you have to live sacrificially for. Then Paul goes on to say, for you who are women, Agora a Bíblia tem algo a dizer para vocês que são mulheres. actually he says this first, Veja, diz isso em primeiro lugar. your primary calling is to be submissive to your husband. O seu chamado primário é ser submissa ao seu marido. In Paul's mind, that's not a dirty word. E Paulo diz que isso não é um trabalho sujo. Notice what Paul says back up in verse 21. Veja o que ele disse ali no versículo 21. We are to submit ourselves, both husband and wife, one to another in the fear of God. Nós devemos sujeitar tanto o marido quanto a esposa. Man's greatest weakness often is that he doesn't love as he ought. A woman's greatest weakness post-fall is that she often doesn't submit as she ought. Então, assim como a maior fraqueza do homem depois da queda é que ele não ama a esposa como ele deveria, a maior fraqueza da esposa é que ela não se submete ao marido como ela deveria. Now Paul says we are both to submit to God. Mas Paulo diz, ambos devem se submeter a Deus. That's a positive thing. Isso é uma coisa positiva. Submission is a good word. Submissão é uma boa palavra. Submission means to obey God. Submissão significa obedecer a Deus. Now, if your husband should command you to sin, Veja, se o seu marido acabar mandando você fazer alguma coisa errada, you are to disobey him. é claro, você tem que desobedecer ao seu marido. Because his authority is above yours, Porque a autoridade dele está sobre você, but it's below the authority of Christ. mas está debaixo da autoridade de Cristo. And if he tells you to contradict the Bible and Christ, you are not to obey him. Então, se ele mandar você fazer algo que contradiz a Bíblia, você não tem que obedecê-lo. Now, if he loves you the way he should, Não, agora, se ele ama você da forma como ele deveria, submission becomes much easier work. submissão acaba sendo um trabalho muito mais fácil. But the Bible still says submit to him. Mas a Bíblia ainda diz para você se submeter a ele. Be realistic about him, Seja realista a respeito dele, just as he needs to be realistic about you. assim como ele tem que ser realista a seu respeito. Now, in a healthy marriage, that kind of, well, I have to submit to my husband thing seldom comes up. Agora, num casamento saudável, essa frase, eu tenho que submeter ao meu marido, raramente a gente fala isso. Because you talk things over Porque vocês conversam as and you coisas. come to a happy mutual agreement. Quando vocês não estão felizes, vocês concordam, vocês tentam concordar em algo. But even in a good marriage, there will come a few times Mas where you see something differently than your wife. Mas mesmo em relacionamentos bons e saudáveis, vai haver alguns momentos que você vê as coisas diferentes da sua esposa. And she needs to give it over
to you to make the decision. E ela vai deferir a você a necessidade de tomar uma decisão. And not in a bitter spirit, E não deve ser com um espírito amargo, but in a cheerful spirit. mas num espírito diligente, disposto. Husband, I love you and I trust that you will make the right decision. Meu bem, meu marido, eu amo você e eu confio que você vai tomar uma boa decisão. And I will cheerfully submit to you if it's not the decision that I'm hoping you're going to make. E eu alegremente me submeterei a você mesmo que não seja a decisão que eu tomaria. So let me give you a small example. Então deixa eu te dar um exemplo pequeno. Let's say you're going to go out to eat tonight. Vamos dizer que você vai sair hoje à noite para comer. And I don't know the names of restaurants around here, but Eu não conheço os nomes dos restaurantes aqui. you want to go to one restaurant, he wants to go to the Você quer other. ir para um restaurante e ele quer ir para outro restaurante. So what do? Então o que você faz? You say to him, yeah, I'd rather go to that restaurant, but I respect you. You make the decision. Eu falo, bem, eu iria para aquele outro restaurante, mas eu respeito você e você vai tomar a decisão. Now, if my wife, I could tell she really wants to go to her restaurant, Agora, se for com a minha esposa, eu consigo olhar para ela e realmente ela quer ir para aquele restaurante. what am I going to O say que eu, como marido, vou dizer para ela? as the head of the household? Como cabeça do meu lar. I'm probably going to say, let's go to your restaurant Eu provavelmente vou dizer, vamos no seu restaurante. because I love you. Porque eu amo você. Is that so hard to submit Será to que é that? algo tão difícil de fazer isso? Of course not. Claro que não. So a husband must be loving Então o marido tem que ser alguém que ama and the wife must be submissive. e a esposa tem que ser alguém que se submete. That's the Bible. Isso é o que a Bíblia diz. When you function that way, it will go well with your marriage. Quando o casal funciona dessa forma, tende a funcionar o casamento. Number 2, Número 2, cultivate spiritual friendship in your marriage. cultive uma amizade espiritual dentro do seu casamento. You need spiritual intimacy with your spouse every bit as much as you need physical intimacy with your Você spouse. precisa de intimidade espiritual com seu marido, tanto quanto você precisa de intimidade sexual com ele. Share your faith with each other. Compartilhem a fé entre vocês. There are wonderful times every week to do that. Existem tempos maravilhosos ao longo da semana para fazer isso. You're driving home from church. Você está dirigindo para casa, saindo da igreja, You turn to your wife. você vira para sua esposa, Honey, how did you do under the sermon tonight? fala, meu bem, o que você achou do sermão hoje à noite? And she opens up. E ela abre o coração. And she asks you, how did you do? E ela pergunta para você, como foi o sermão para você? And you give your feelings. E você transmite suas impressões. And you talk about areas you can improve on. E vocês começam a conversar sobre áreas que vocês precisam melhorar. Or you talk about things that were very joyous in the sermon. Ou vocês simplesmente falam sobre coisas que foram muito alegres no sermão. But you share each other's frustrations and triumphs. E vocês compartilham as suas frustrações e seus triunfos. Your spiritual pilgrimage and your progress. Você compartilha a sua peregrinação espiritual, seu progresso. And make it a practice to talk to your spouse about things you're learning in your private Bible E reading. faça um compromisso de conversar com a sua esposa sobre as coisas que você está aprendendo na sua leitura bíblica individual. Or maybe you're just reading good religious books. Ou então vocês podem estar lendo bons livros religiosos. You share the things you're learning. Compartilhe as coisas que vocês estão aprendendo. How beautiful this is. Quão bonito é isso. Share your soul with each other. Compartilhe as suas almas uns com os outros. Be soulmates. Sejam irmãos de alma. Soulmates. Provoke one another to good works. Oh, sorry. Provoke one another to love and good works. Provoquem uns aos outros a prática de boas obras. Help each other grow in conformity to Christ. Ajudem uns aos outros a crescerem em conformidade com Cristo. That will require a little bit of vulnerability É claro que isso vai requerer um pouco de vulnerabilidade and willingness to share struggles e disposição a compartilhar suas lutas. and enjoy worshiping with your spouse. E aproveite o tempo de adoração com a sua esposa. Just the two of you together. Só vocês dois juntos. And in the family. E também na família. And in public. E também em público. Behave as if you were fellow pilgrims and traveling, walking hand in hand to the celestial city. Comportem-se como peregrinos que estão caminhando de mãos dadas rumo à cidade celestial. If you both have living faith in Christ, just love each other like crazy. Se vocês dois têm uma fé viva em Cristo, então amem uns aos outros como malucos. You've got a child of God with you in Vocês marriage. são filhos de Deus. You're on your way to glory. Vocês estão a caminho do céu. Share that love, share that glory. Compartilhem esse amor, compartilhem essa glória.
Cultivate spiritual fellowship. Cultivem uma comunhão espiritual. Number 3, Número 3. you can't pray too much together. Vocês não podem orar muito juntos. Prayer is such a beautiful thing. Na verdade, o sentido é um pouquinho diferente. Nunca vão... just a second. Sorry. Let me try to translate that for them. The expression is a little different. Nunca vão conseguir orar tanto juntos quanto vocês puderem. Oração é algo maravilhoso. Prayer impacts the heart with a sense of the presence and glory of God. Oração impacta o coração com o senso da presença de Deus. So when you pray together, you can draw close to God together. Então, quando vocês oram juntos, vocês se aproximam de Deus juntos. Establish a regular time when you pray alone together. Estabeleçam uma rotina de horários para vocês orarem juntos. And whenever either one of you feels an urge to pray, tell the other and pray in the middle of the day. E quando um dos dois estiver, de repente, com a vontade de orar, fale para o outro e orem no meio do dia. But also get into those holy habits I was talking about. Mas também entrem naquela rotina santa de ter alguns horários de oração. My wife and I go on a lot of trips. Minha esposa e eu, nós viajamos bastante. We have a habit of praying together just before we leave. Nós temos um hábito de orarmos juntos logo antes da gente partir. And as soon as we get home, E assim que a gente volta para casa, next Tuesday, a próxima terça-feira a gente vai the estar em Lord casa. willing, Se o Senhor quiser. we'll bring our bags in Nós vamos trazer as nossas malas, and we'll go right to the couch nós vamos diretamente para o sofá and we'll pray. e nós vamos orar. Thank the Lord Agradecer ao Senhor for His mercies. pelas suas misericórdias. Commend our future to Him. E recomendar o nosso futuro a Deus. It's sweet. É algo maravilhoso. Pray together alone. Orem juntos sozinhos. Number 4, Número 4. practice family worship. Pratiquem o culto familiar. I don't have to say any more on that, I think. Eu não tenho que falar muito mais sobre isso, eu acho. But do it as husband and wife as well, even if the kids are not around. Mas façam isso como marido e mulher, mesmo que os filhos já estejam fora de casa. And enjoy it. E aproveitem isso. This is sweet, sacred time between husband and wife. É um momento doce e sagrado entre o marido e a esposa. Number 5, Número 5. love your spouse superlatively. Ame a sua esposa de forma superlativa, Spiritually espiritualmente and sexually. e sexualmente. Now, the Puritans put these 3 things in order. Veja, os puritanos colocavam essas 3 coisas em sequência. They actually put superlatively on top. Primeiro eles colocavam a ideia superlativa no topo. And by it they meant you're to love your wife more, or your wife is to love her husband more than you love anyone else in the world. E a ideia era, o marido tem que amar a esposa e a esposa tem que amar o marido mais do que eles amam qualquer outra coisa no mundo. You really are to be best friends. Vocês realmente têm que ser melhores amigos. God's designed marriage that way. Deus desenhou o casamento dessa forma. You know, the Puritans were quite organized in their friendships. Veja, os puritanos eram muito organizados nas suas amizades. It's quite interesting. É bem interessante isso. They said, your spouse has first place. Veja, o seu cônjuge tem o primeiro lugar. Your children have second place. Os seus filhos têm o segundo lugar. Your parents have third place. Os seus pais têm o terceiro lugar. Your brothers and sisters have fourth place. Os seus irmãos e irmãs têm o quarto lugar. Then there's your more remote relatives like cousins. E aí depois você tem os seus parentes mais como primos. And then there's men having some male friends and women having some female friends. E aí então o homem tem os seus amigos homens e as mulheres têm as suas amigas mulheres. Now, the Puritans would say it's very bad when you spend more time with one male friend than you do with your spouse. Veja, os puritanos diziam, é muito ruim quando você gasta mais tempo com seu amigo homem ou a sua amiga mulher do que com o seu cônjuge. You're not balancing your life correctly. Você não está tratando corretamente a sua esposa. Your spouse has the place of superlativity. Veja, o seu cônjuge tem um lugar de superlatividade. Secondly, you are to love your spouse spiritually. Segundo lugar, você tem que amar o seu cônjuge espiritualmente.
You're to love your spouse spiritually the way that 1 Corinthians 13 sets it out. Você tem que amar o seu cônjuge espiritualmente da forma como 1 Coríntios capítulo 13 delineia. With great kindness and concern, Com grande bondade e preocupação. with long suffering and not being easily provoked, Com um amor que é paciente e que não é provocado facilmente. with no envy or conceit, Sem ciúme ou com... no envy or pride. sem ciúme ou sem orgulho. Love bears all things, believes all things, O amor suporta todas as coisas, ele crê em todas as coisas. hopes all things, Ele espera todas as coisas. endures all E ele things. aguenta todas as coisas. You love your wife like that, spiritually. Você precisa amar sua esposa assim, espiritualmente. And then you love her sexually as well. E você também tem que amar sexualmente. But I'm going to get to that in a point in just a few minutes. Mas eu vou falar disso já, logo adiante. But love your spouse Mas ame seu cônjuge in a well-rounded, comprehensive love. de uma forma ampla e compreensiva nesse amor. Number 6, Número 6. develop good communication skills. Desenvolva boas habilidades de comunicação. When you marry, Malachi 2 tells us, you enter a covenant of companionship. Quando você casa-se, você lê lá em Malaquias capítulo 2 que você entra numa aliança de companheirismo. Malachi 2:14 says, the wife of your youth is your companion and the wife of your covenant. Malaquias capítulo 2, versículo 14 fala que a mulher da tua juventude é a tua companheira e a mulher da tua aliança. And the Puritans taught that when you enter into marriage, all the biblical principles about marriage in the Bible, all put together in one package, you're actually covenanting yourself, both of you, husband and wife, to obey all those principles. Quando os puritanos disseram que quando você entra num casamento, você pega todos os princípios que a Bíblia fala sobre o casamento e você faz aliança com todos esses princípios. And some of those principles are about communication. E alguns desses princípios são princípios sobre comunicação. Healthy communication involves, first of all, good listening. A boa comunicação envolve, em primeiro lugar, ouvir bem. Be a sounding board when your spouse needs to talk. Seja alguém com os ouvidos bem abertos quando o seu cônjuge precisa falar. Be willing to listen to what's bothering or what's irritating or what's your spouse is enjoying. Esteja disposto a ouvir aquilo que está incomodando, aquilo que está irritando, aquilo que está no coração do seu cônjuge. Be willing to communicate together Esteja disposto a se comunicar, without responding in haste or in anger. sem responder com irritabilidade ou com ira. So, let me give you an example. Então deixa eu tentar te dar um exemplo. And my wife has my permission to give this example. E a minha esposa me deu permissão para eu dar esse exemplo. She knows what's coming. Ela sabe o que está vindo. So, my wife is a great cook. A great cook. A minha esposa é uma ótima cozinheira. She's actually a wonderful wife. Na verdade, ela é uma grande cozinheira. But in our marriage, we have a lot of things that we have to do in the evening because I'm a pastor. We have church activities. Mas como no nosso casamento tem muitas coisas que eu tenho que fazer de noite. Eu sou um pastor, então tem compromissos de igreja. So my wife would say, well, come home for supper at 5:30. Então a minha esposa vira para mim e fala: venha para jantar em casa às 5:30. But then, quite often it was 6 o'clock before we had supper. Mas muitas vezes, quando eu olho no relógio, já são 6 horas da tarde antes da gente comer. By the time we had a nice supper together, we had very little time left for family worship. E aí, quando eu olho no relógio, já tem muito pouco tempo para a gente fazer culto familiar. Before we had to get dressed and go to church. Antes da gente botar roupa e ter que ir para a igreja. So how do I approach her on this? Então, como que eu tenho tratado desse assunto? Do I say, you know, I'm sick and tired of these late meals. We don't have time for family worship. This isn't right. Será que eu deveria virar para ele e falar assim: nossa, eu estou chateado com essas refeições muito tardes, eu não tenho mais tempo para essas coisas? Very bad. Isso é muito ruim. She might respond to me, why don't you come home early and help me make the dinner? Ela poderia responder para mim se eu falasse assim: por que você não chega em casa mais cedo e me ajuda a fazer o jantar? And you start arguing. E a gente começa a brigar. No. So what do? You learn to communicate
through what I call a Pauline sandwich. Então, você tem que aprender a se comunicar com aquilo que eu chamo de um sanduíche paulino. How did Paul communicate? Como é que Paulo comunicava? Well, many of the churches he had to criticize them, especially 1 Corinthians. A muitas igrejas ele precisava fazer algumas críticas a eles, especialmente em 1 Coríntios. So does Paul come right out swinging in the opening verses? Então Paulo já começava então a carta já dando murro logo de cara? No, he lays down a slice of bread. Não, primeiro ele coloca um pedacinho de pão. He says, Corinthians, I love you. Ele fala assim: Coríntios, eu amo vocês. I pray for you. Eu oro por vocês. And thank you for all the gifts you've sent my way. E muito obrigado por todos os recursos que vocês têm mandado para mim. And I long to see you again. Eu espero ver vocês novamente. I'll come as soon as I can. Eu vou tentar estar aí assim que eu puder. And then comes the meat of criticism. Então, de repente, agora vem a carne da crítica. And this was a fat sandwich because there were 7 levels of meat. E aí era um sanduíche bem gordão, porque tinham 7 camadas de carne. He begins with, but I hear some say among you, I am of Paul, or I am of Apollos, or I am of Cephas, or I am of Christ. Alguns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. This ought not to be. Não é para ser assim. And he gives them the answer for that. E ele dava a resposta para aquilo. And by the way, the answer, if you boil it down, to all 7 problems they had, the answer was just Jesus Christ. Veja, se você olhar para a carta de Coríntio, a resposta para todos os 7 problemas que Paulo tratava ali é Jesus Cristo. And after Paul goes through all these constructive criticisms, E depois que ele fazia todas essas críticas positivas, what does he do at the end of the o book? que ele fazia de novo depois? He puts on another slice of bread. Colocava mais um pedaço de pão. Thank you so much Muito obrigado for listening to me. por vocês me ouvirem. I've written this long letter with my own hand. Eu escrevi isso nem mesmo com a minha própria I long to come to you. mão. Eu adoraria vir até vocês. Greet one another with a holy kiss. Cumprimentem-se uns aos outros com o ósculo I santo. love you in Christ. Eu amo vocês em Cristo. And they eat the sandwich. Então ele comia o sanduíche. Eles comiam o sanduíche. Okay, so now go back to my example with my wife. Agora volta para o exemplo do marido e da esposa. Honey, I love you so much. Meu bem, eu te amo tanto. I can't put it into words. Eu não consigo nem colocar em palavras. I love you more than you know. Eu amo você mais do que você imagina. You're very special. Você é muito especial. And thanks so much for being such a great cook. E muito obrigado por você ser uma cozinheira tão boa para I mim. love your meals. Eu amo as suas I'm refeições. not putting any of this on. This is the truth. Eu não estou tentando bajular, isso é verdade. And then I said, but I have a little bit of a concern. Mas eu confesso que eu estou um pouco preocupado, meu bem. It seems like our supper times are getting later and later, and we get squeezed out a little bit for family worship. Parece que os nossos horários de refeição estão ficando cada vez mais tarde e a gente não está tendo tempo para poder fazer o culto familiar. Would you mind just trying a bit harder to live up to that time of 5:30 so we're not rushed? Será que a gente consegue tentar manter aquele horário das 5:30 para que a gente não fique tão corrido? But don't get me wrong, sweetheart. Mas veja, não me entenda mal, meu bem. This is not a criticism. This is not a big criticism. Isso não é uma crítica para acabar com I você. love you and cherish Eu you. te amo e te aprecio de verdade. So how did she respond? Então como que ela responde? She ate the sandwich. Ela come o sanduíche. She said, "You know what, honey? You're right. Ela fala: sabe uma coisa, meu bem, você está certo. I'll try to move it up." Eu vou tentar mexer um pouquinho para mais cedo. She did. Problem solved. Ela fez, problema resolvido. Just communication. Comuniquem-se. Now, this doesn't just work in a marriage. This doesn't just work in a marriage. Isso não funciona só no casamento. The Pauline sandwich works for every relationship you'll have in life. O sanduíche paulino funciona para todos os relacionamentos que você tiver na vida. Problems at work. Problemas no trabalho. Problems in the church council room. Problemas, talvez, no grupo do conselho. Problems in every area of life. Problemas em todas as áreas da vida. So much can be destroyed through bad communication. Muito pode acabar sendo destruído quando nós não temos uma boa comunicação. Number 7. Número 7. Compliment your spouse. Elogie o seu cônjuge. Now, there are people, in America at least, Existem algumas pessoas, pelo menos lá nos Estados I Unidos, suppose they're in Brazil too. eu imagino que aqui no Brasil também, They think that if you praise your spouse, eles pensam que se você elogiar a sua esposa, that you're looking for some favor from your que você spouse. está tentando extrair algum favor do seu cônjuge.
To me, that's a bunch of nonsense. Para mim isso não faz sentido nenhum. I love praising my wife Eu amo louvar a minha esposa, because I love her and I love the qualities in her that I'm praising. porque eu amo ela e eu amo as qualidades nela que eu estou louvando. And it's biblical. E é bíblico. You remember the book of Song of Solomon? Você lembra do livro de Cântico dos Cânticos? How many times did Christ and his church praise each other in that book? Quantas vezes Cristo e a sua igreja elogiam-se uns aos outros naquele livro? A lot. Muitas vezes. Let me give you a few of them. Deixa eu dar alguns exemplos. Christ says to his church, Cristo diz à sua igreja: O thou fairest among women, tu és a mais linda entre as mulheres. thou art beautiful, my love. Tu és belíssima, meu bem. There is no spot in thee. Não há nenhuma mancha em você. Thou hast ravished my heart, Você enche o meu coração. my spouse, Minha esposa, my sister. minha How irmã. much better is thy love than wine? Quanto melhor é o teu amor do que o vinho. Your eyes have overcome me. Os seus olhos têm me saturado. And listen to the church responding to Christ. E ouça agora a igreja respondendo a Cristo. Church also says, thy love is better than wine. A igreja também diz: eu te amo mais do que o vinho. You whom my soul loves, Você é aquele que minha alma ama. my beloved, Meu amado, my well-beloved. meu grande amado. I am overwhelmed with love. Eu estou tomado de amor. My beloved is the chief among O 10,000. meu amado é o maior entre 10.000. He is altogether lovely. Ele é totalmente amável. I'm going to make a strong statement here. Agora eu vou fazer uma afirmação bem forte. I don't know if it's true for all ministers. Eu não For all ministers. sei se isso é verdade para todos os pastores. But I've been counseling people with marital problems for more than 4 decades. Mas eu tenho aconselhado pessoas com problemas maritais há mais de 4 décadas. And I've never had to counsel a couple on any major issue that threatened their marriage Mas eu nunca tive que aconselhar um casal em um tópico grande que ameaça o seu casamento, where both people were complimenting each other and praising each other every single day. no qual esse casal estaria se elogiando e recomendando uns aos outros na sua dinâmica diária. The opposite of complimenting is complaining. O oposto de elogiar é ficar reclamando. Complaining will destroy a marriage. Ficar reclamando vai destruir o seu casamento. Complimenting will build up a marriage. Elogiar vai construir o seu casamento. And when you have a little insight about your own corrupt nature E quando você tiver um insight sobre a sua natureza corrupta and what you deserve, e é o que você merece, it's unbelievable how grateful you can be for the spouse you have. é inacreditável o quão grato você pode ser pelo cônjuge que você tem. My wife and I have a little sign in our bathroom. Minha esposa e eu temos uma pequena plaquinha na porta do nosso banheiro It says this: e diz o seguinte: a good marriage is where both partners feel they got the better end of the deal. um bom casamento é quando cada um dos cônjuges sente que ele levou a parte melhor ao casar-se com o outro. That's how a good marriage feels. Isso é como um bom casamento deveria ser. I can't believe I got that woman. Eu não consigo acreditar que eu tenho essa mulher. But the only thing we argue about is that, like, I'll say, you're too good for me. She'll say, no, you're too good for me. A única coisa que a gente pode discutir é: nossa, você é bom demais para mim. Não, você que é bom demais para mim. That's a happy thing. Isso é uma coisa maravilhosa. Compliment each other. Complemente-se, Praise each other. elogiem-se e Enjoy louvem each uns aos other. outros. Animem-se uns aos outros. Fill your mind with gratitude for each other. Encha sua mente com gratidão um pelo outro. And try to think of new compliments. E tente pensar em novos elogios. Number 8, Número 8. cultivate physical intimacy. Cultive a intimidade física. Sexual love in marriage is like fire in a fireplace. Veja, a intimidade sexual no casamento é como o fogo na fogueira. It's beautiful. É algo maravilhoso. It's heartwarming. É algo que aquece o coração. It's lovely. É algo que é amável. But if that fire breaks through the boundaries of the fireplace, Mas se esse fogo romper com o limite da lareira, it can burn your house down, ele pode acabar queimando a sua casa inteira, destroy your property, destruir a sua propriedade, kill your family, matar a sua família end your life. e acabar com a sua vida. And so, physical intimacy outside of God-ordained boundaries will destroy you and kill you. Então a intimidade sexual fora dos limites ordenados por Deus vai destruir e matar você. What the world says
is sexual freedom. O que o mundo quer é liberdade sexual. It's actually hellish bondage to death. Na verdade, isso é escravidão infernal à morte. Proverbs 6 puts it plainly. Provérbios 6 coloca de forma muito clara. Whoever commits adultery with a woman lacks all understanding. Qualquer pessoa que cometer adultério com uma mulher não tem nenhum entendimento. And he that does it destroys his own soul. E esse que faz isso, ele não guarda a sua própria alma. But a fire that stays within the fireplace Mas o fogo que fica dentro da área da lareira is like a marriage that enjoys lovemaking. é um casamento que aproveita esse fazer amor. And God commands us to enjoy it. E Deus nos ordena aproveitar a vida sexual. Do you know who were the first major group of people in church history who really promoted the joy of lovemaking in marriage? Vocês sabem qual foi o primeiro grande grupo da história da igreja que promoveu o assunto da intimidade sexual no casamento? It was the Puritans. Foram os puritanos. The very people that are accused of being killjoys actually were the ones that developed a healthy view of physical intimacy within O marriage. próprio grupo que é injustamente acusado de ser o estraga-prazeres foi o grupo que mais falou sobre a beleza da atividade sexual no casamento. And the best lovemaking in marriage is not between necessarily a real handsome guy and a real beautiful wife. E a melhor atividade sexual que pode haver no casamento, na verdade, não é sobre um cara muito bonito e uma mulher que é toda fogosa. The best physical intimacy springs up in a marriage when both want to engage in it to the glory of God and to the joy of each other. A melhor atividade sexual possível é quando ambos juntos querem fazê-lo para a glória de Deus e para o prazer mútuo. Solomon commands us to enjoy the wife, our wife. Salomão nos ordenou a aproveitar as nossas esposas. We're also to enjoy each other's likes and dislikes, respect the dislikes and enjoy the likes. Ele ensinou os casais a rejeitarem aquilo que é reprovável e aproveitarem aquilo que é amável. Women and men may be a bit different in this area. Homens e mulheres podem ser um pouco diferentes quando But se trata de husbands can enjoy what their wife enjoys. Mas quando o marido aproveita aquilo que a esposa gosta, More and more as they give themselves to her, quanto mais e mais ele se entrega a ela, and vice versa as well. e vice-versa, isso deve ser maravilhoso. And physical intimacy is a lot more than physical intimacy. E intimidade física, na verdade, é muito mais do que intimidade física. It's two people coming together in a God-ordained way, a God-approved way, São duas pessoas vindo juntos de uma forma ordenada por Deus e de uma forma aprovada por Deus, as Christians, como cristãos, enjoying what God has commanded us to enjoy. aproveitando aquilo que Deus nos ordenou aproveitar. Number 9, Número 9. develop friendship by pursuing common interests. Desenvolva uma amizade comum ao perseguirem interesses comuns. What do I mean by that? O que eu quero dizer com isso? Well, when you bring two people together, Quando você traz duas pessoas juntas, they have different sets of hobbies, eles têm hobbies diferentes, different interests. eles têm interesses diferentes. You suffocate a marriage when you demand that they have exactly the same Você interests. sufoca um casamento quando você demanda que ambos tenham exatamente os mesmos interesses. For example, Por exemplo, my wife loves to garden. a minha esposa gosta de jardinagem. I absolutely hate gardening Eu odeio jardinagem, because I have allergies. porque eu tenho alergias, I'm sneezing, my eyes itch. meu nariz fica coçando, fica escorrendo. I hate it. Eu odeio. Pulling weeds in a garden. Why would I ever want to do that? Arrancar ervas do jardim, quem faria uma coisa dessa? There's enough weeds in the church I have to Já work with. tem I don't erva need more in demais the na garden. igreja para eu lidar? Now, I say to my wife, Então eu viro para minha esposa: look, honey, I love you a lot. veja, meu bem, eu amo você demais. You can have your own garden. Você pode ter o seu próprio jardim. Bigger the better. Melhor, quanto maior, melhor. But don't ever expect for me to work in it with you. Mas nunca espere de mim trabalhar nesse jardim com você. It just ain't going to happen. Simplesmente não vai dar certo. Now, she loves to bicycle.
Agora veja, ela gosta de andar de bicicleta. She biked when she was 17 years old across America, 3,700 miles. Ela atravessou os Estados Unidos quando ela tinha 17 anos de idade. She loves to bike more than I do. Ela gosta de andar de bicicleta mais do que eu gosto. I will never bike on my own, Eu nunca vou andar de bicicleta sozinho. but I'll bike with her. Mas eu vou andar de bicicleta com ela. She's fun to bike with. She's fun to bike with. Ela é muito legal de andar de bicicleta com And when ela. I see her enjoyment, I enjoy it. E quando eu vejo a alegria dela, eu gosto de ter alegria com ela. So there are certain things where you kind of share interests that you don't natively have, Então algumas coisas vocês passam a compartilhar interesses que vocês não tinham originalmente. and you grow a kind of intimacy in that area. E você cresce em intimidade naquela área. So now we have a biking intimacy. Então agora nós temos uma intimidade de bicicleta. We have a walking intimacy. We love to walk and A talk gente together. também gosta de andar e desenvolvemos uma intimidade à medida que andamos e conversamos. We have a little hot tub behind our house. A gente tem uma pequena jacuzzi na parte de trás da casa. We'll go in there about midnight A gente entra na banheira meia-noite and just chat for an hour. e a gente fica conversando por 1 hora. It's wonderful. É maravilhoso. So we have a hot tub intimacy. Então a gente tem uma intimidade de banheira. So you develop these little areas of intimacy, Então você vai desenvolvendo essas áreas de intimidade, but you don't force your spouse to Mas do você não- something the spouse really doesn't like to mas do at você all. não força o seu cônjuge em alguma coisa que realmente não tem nada a ver com ele. So friendship is something that you can develop Então amizade é algo que você pode desenvolver more and more. mais e mais. Sometimes it takes a while to find another common interest. Às vezes leva um tempo para encontrar um interesse comum entre os dois. You can't just warm up friendship 30 seconds in a microwave. Você não pode simplesmente colocar a amizade no micro-ondas 30 segundos e pronto, tá pronto. Friendship costs effort Amizade custa esforço and time e tempo and thought e pensamento and talk e conversa and tenderness e a gentileza and touch. e toque. Develop common interests of friendship. Desenvolva uma amizade comum em interesses. And finally, number 10, E por fim, número 10. develop togetherness in parenting. Desenvolva uma unidade na criação de filhos. When the children come, Quando os filhos vierem, it won't take them long to figure out who is more easygoing, the father or the mother. não vai levar muito tempo para perceber quem é mais fácil de se lidar, o pai ou a mãe. So you need to beat them to the punch. Então vocês precisam tratar esse assunto no murro. You need to do everything together. Vocês precisam encontrar alinhamento juntos. Our son got quite upset with me one time. Uma vez o meu filho ficou muito chateado comigo. He went to my wife, Então ele foi na mãe dele, asked if he could do something. pediu para ela para fazer alguma coisa. She said, "Go to your father." Ela falou: vai lá no seu pai. He came to me, Ele veio para mim and I said, "Go to your mother." e eu falei: vai na sua mãe. And he looked at me and he was frustrated. E ele olhou para mim e ele estava frustrado. And this is what he said. E foi isso que ele disse. How come you guys always agree on everything? Como é que vocês podem concordar em tudo? Because often what happens, you see, is we weren't sure on certain things how each other felt. Mas o que acontecia na verdade é que haviam certos assuntos que eu não sabia como ela pensava e como eu pensava. So a very common answer for us would be, okay, son, your mother and I will talk about that tonight when we have a chance to do so. We'll give you an answer tomorrow. Então, o que eu fazia com a minha esposa frequentemente, eu falava para o meu filho: olha, veja, eu e sua mãe vamos conversar hoje e vamos dar uma resposta para você amanhã. So we would be one voice. Então a gente teria uma única voz. And not one of us is more liberal than the other, E não alguém tentando ser o bom policial e o mau policial. or more conservative than the other. Um é mais conservador e o outro é mais liberal. And children need that. E as crianças precisam disso. They actually will appreciate it as they get older. Eles vão apreciar isso à medida que eles ficarem mais velhos. That mom and dad think alike. Que o papai e a mamãe estão buscando pensar de forma unida. Conclusion. Conclusão. Take these 10 principles, Pegue esses 10 princípios, pray about them, ore sobre eles, exercise faith in God, exercite a sua fé em Deus, love Christ, ame a Cristo, pray for the help of the Holy Spirit, ore pelo Espírito Santo, implement these things, implemente essas coisas and your marriage will grow. e o seu casamento vai crescer. Action grounded in right thinking and pure motives A ação, quando ela está plantada num pensamento correto e motivações puras, biblical motives,
motivações bíblicas will grow any marriage. vai fazer crescer em qualquer casamento. And you want to live your marriage in such a way E você quer viver o seu casamento de tal forma that when you stand before God on the judgment seat day, que quando você estiver diante de Deus no dia do julgamento, you can give a good account of stewardship of your marriage. você pode dar uma boa prestação de contas da mordomia que você realizou no seu casamento. I want to be able to say in the judgment day, Eu quero estar pronto para dizer no dia do juízo: Lord Jesus, I've been far from perfect, Senhor Jesus Cristo, o Senhor sabe que eu não fui perfeito, but I tried with all my heart to love that precious woman you gave me mas eu tentei de todo o meu coração amar aquela preciosa mulher que você me deu, as Christ loved the church. como Cristo amou a igreja. And I believe she would say the same thing about me. E eu espero que ela possa dizer a mesma coisa a meu respeito. Think about the judgment day. Pense no dia do juízo. You have to give an account on that day of how you treat your spouse. Você que tem que dar conta dos seus pensamentos e suas ações. Are you kind to your spouse? Você está sendo benevolente com a sua esposa? Loving, Você está amando? thoughtful, Você está pensando nela? self-sacrificial? Você está tentando sacrificar-se a si mesmo? Do you love each other in the Lord? Vocês amam-se uns aos outros no Senhor? You can grow into a covenant marriage between God and your spouse Você pode crescer nessa aliança, nesse casamento de aliança com Deus e com seu cônjuge. that will increase your own holiness, E isso vai fazer você crescer na sua própria santidade. and it will glorify God. E vai glorificar o Senhor. Praise God Bendito seja o Senhor for godly marriages. por casamentos piedosos. Hallelujah. Aleluia. Let's pray. Vamos orar. Gracious God, please bless our marriages Senhor Deus gracioso, por favor, abençoe nossos casamentos with thyself com a tua própria pessoa and with biblical principles. e com princípios bíblicos. Give us covenant marriages. Dá-nos casamentos da aliança. Give us large dosages of love and submission, Dá-nos largas doses de amor e submissão. and help us to glorify thee in every area of marriage, E ajuda-nos a glorificar ao Senhor em todas as áreas do casamento. in spiritual intimacy, Em intimidade espiritual, in work intimacy, na intimidade do labor, in physical intimacy, na intimidade física and in all other kinds of common areas of intimacy. e em todas as outras áreas comuns de intimidade. Help us to love and appreciate one another Ajuda-nos a amar e apreciar um ao outro, as gifts of God to each other, como presentes de Deus que são dados um ao outro. and to be very kind and thoughtful, E sermos bastante benevolentes e pensarmos um no outro. and to love each other like crazy in the Lord Jesus E Christ. amarmos uns aos outros apaixonadamente como o Senhor nos ama. In Jesus' name we pray. No nome de Jesus. Amen. Amém.